Olá galera, estamos aqui mais uma vez com um convidado especial, vocês já estão observando aqui, querido companheiro Júlio César. Também com o Rafael Brasileiro, Rafael Brasília, inclusive setorista do Santa Cruz pelo Diário de Pernambuco, então está bem habituado aqui à cobertura no estádio do Arruda. E eu vou começar, Júlio, perguntando para você, já que a gente está falando aí de 4 temporadas já, recifense já está em casa, já se sente à vontade? Eu estou em casa, já me sinto recifense, a minha família ama Recife, a gente gosta bastante dos meus filhos, principalmente chegaram aqui crianças e hoje já estão um pouquinho mais crescidos, então... Quais as idades? 4 anos e a menor tem 3, então já a menor chegou aqui com 3 meses de idade já, né? Então já tá bem crescidinha, já adaptada. Só conhece o sotaque pernambucano, né? Só conhece. Tirando de vocês de casa. A gente chegou aqui no café da manhã nosso, normalmente em São Paulo era café com leite e pão com manteiga. Agora a gente já tá no cuscuz, no ovo, no queijo coalho. Pra você ver como tá macaxeira, como nós já estamos adaptados já. Júlio, tu foi formado no Corinthians, teve uma história fantástica lá e parecia que você estava destinado a fazer sua carreira toda lá, como grandes nomes como Marcos, como Rogério. Tinha passado algum momento que tu ia vir para Pernambuco, que tu ia se mudar, sair do Corinthians, né? Passou na tua cabeça algum momento da tua carreira isso? Olha, eu quando eu estava no Corinthians, meu mundo era sempre o Corinthians porque foi onde eu fui criado, então eu não conseguia ver muitos horizontes. Mas em 2013, eu já tive uma oportunidade de ter vindo para o Náutico, antes do Berna ter assinado com o Náutico, quando o Náutico estava na Série A. Por causa de algumas coisas acabou não dando certo. Em 2014 veio o convite novamente e eu acabei aceitando pela grandeza do clube, por tudo que se envolvia. E eu já estava no momento no Corinthians que eu precisava buscar mais espaço em algum outro lugar, porque eu já estava perdendo meu espaço lá. Já tinha saído de titular, o Cássio assumiu, aí o Danilo Fernandes já estava começando a ir para os jogos, chegou o Walter, eu já tinha jogo que eu já nem ia mais, não era nem mais relacionado. Então eu busquei novas oportunidades na minha carreira e vim para Pernambuco, me adaptei muito aqui e graças a Deus eu acho que eu fiz a escolha certa. E depois, Júlio, aquela passagem pelo Náutico, enfim, você passou muita coisa lá no Náutico, enfrentou muita coisa no Náutico e acabou fazendo essa transferência aqui, mudou de endereço, continuou no futebol pernambucano, veio para o Arruda. O que é que você pode falar de comparação entre estrutura, clube, dia a dia? O que é que você já conhece que dá para dizer que é bastante diferente uma coisa para outra? Olha, são clubes parecidos, mas com bastante diferença. O Náutico eu acho que sai um pouco na frente por ter o centro de treinamento, que isso faz um pouco de diferença, mas o Santa Cruz, por sua vez, tem uma torcida muito apaixonada e que ajuda muito também. Não que o Náutico não tenha, mas aqui eu acho que a torcida ela é um pouco mais presente, então isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Os funcionários dos dois clubes são maravilhosos, o ambiente nos dois clubes são muito bons, então isso ajuda que você se adapte cada vez mais fácil. Então isso eu acho que é o que nos ajuda, o que nos motiva a cada dia, porque são funcionários que todo dia que você chega eles estão te dando uma palavra de incentivo, de motivação, e isso faz com que você a cada dia procure melhorar. Júlio, quando tu chegou no Náutico, a cidade estava um momento complicado e o Náutico também num momento complicado. Na Série B, até a tua estreia foi contra o Vasco, na Arena Pernambuco, foi 1-0, mas tu teve uma grande atuação e evitou até uma goleada. E como é que foi assim, depois de tanto tempo, tu ter criado uma ligação com o torcedor do Náutico, vir para o Santa Cruz? A mudança ela foi bem tranquila porque assim, também primeiramente que não partiu de mim. Eu saí do Náutico porque pessoas lá dentro quiseram fazer uma limpeza e não sei que quiseram achar culpados ou não e tiraram alguns jogadores, inclusive eu. Então eu estava em casa, fiquei em casa dezembro todo, comecei a avaliar algumas situações, foi quando perto do Natal o Tininho me ligou e mostrando interesse. Como eu já gostava muito de Recife, sabia já de ver de perto o tamanho do Santa Cruz, a estrutura que tinha, não foi uma decisão difícil de tomar. Quando o convite veio, e eu tinha algumas outras propostas, mas o Santa Cruz pesou muito, principalmente pela torcida e pela cidade. Então a saída do Náutico deu devido a isso, que algumas pessoas não queriam que alguns jogadores continuassem, eu fui um deles. E no Santa Cruz, quando o convite veio, não foi difícil de aceitar, não. Tininho é duro na negociação, né? Tininho? Mas foi uma negociação boa. Ele teve um primeiro contato comigo, conversei com ele, logo depois ele conversou já com o meu empresário e no dia seguinte já o Vinícius mesmo, que era o treinador, já me ligou, já dando tudo como certo e foi bem tranquilo. Você chegou pro Arruda, Júlio, você até destacou uma coisa que
de fato faz falta, porra, pelo amor de Deus, é claro que a gente tem toda certeza de que um centro de treinamento para um contexto de um clube como o Santa Cruz, que disputa uma competição, um calendário, na verdade, uma temporada cheia, ampla, com tantos compromissos como é o Santa, é lógico que a gente imagina que a falta de um centro de treinamento, ele realmente cause algum tipo de impacto no dia a dia, no desempenho de repente dos atletas. A gente viu mais recentemente, principalmente em julho, onde Recife tomou chuva todos os dias, castigou mesmo. O Santa chegou a não conseguir treinar aqui no campo do Arruda, treinou na verdade aqui onde a gente está, né, que é a parte de trás do gramado, na parte de trás da barra. Como é que isso impactou, como é que vocês, jogadores, receberam essa realidade e como é que vocês fizeram para adaptar o treinamento de vocês para tentar, bom, essa é a nossa realidade, a gente vai ter que trabalhar. Como é que foi aquele momento ali conturbado? Olha, eu tenho uma experiência muito grande no Corinthians mesmo, por ter ficado muito tempo lá. Eu peguei o Corinthians antes de ter o centro de treinamentos, não tinha uma estrutura adequada. E depois que o Corinthians fez o centro de treinamento, o Corinthians hoje se tornou essa potência que é. Antes era um time muito grande, mas hoje em dia é um time muito de ponta mesmo. Se a gente for comparar, assim como o Santa, era um time de grande torcida, de grande potencial, uma torcida muito presente, mas faltava a estrutura, né? Faltava o centro de treinamento. Aqui a gente sabe que falta, acho que o clube mesmo sabe, mas a gente sabe também que não é fácil, a gente também tem que encarar qual é a realidade do clube. A gente passou por esse período aqui, eu não sou pernambucano, mas do tempo que eu tô aqui, eu acho que foi o período que eu mais peguei chuva aqui em Recife. Choveu praticamente todos os dias durante 2 ou 3 meses aí e castigou muito o gramado. Se a gente tivesse um centro de treinamento, qualquer outro campo não aguentaria. Então a gente continuou treinando aqui atrás do gol e tentou se adaptar. Não é fácil uma adaptação porque você não tem as mesmas dimensões do campo oficial. Mas a gente vai se virando, a gente vai dando um jeito ali, aqui. Então essas coisas a gente tem que passar pelo dia a dia. Essas são as dificuldades do dia a dia que você tem que enfrentar. E a gente enfrentou. Infelizmente culminou com também a queda do time na tabela. Não sei se isso afeta ou não, mas tudo acho que tem uma ligação. Acho que o time dentro de campo também a gente não rendeu muito. E agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Infelizmente, tomara que com a chuva também tenha passado esse tempo ruim, então, e agora que a gente possa se firmar mais e voltar a brigar lá em cima de novo. Júlio, você que está aqui no Santa Cruz tem esse problema de estrutura, tem um problema financeiro que a gente sabe também, que é atrasar salário constantemente, e agora tem essa briga com o rebaixamento. Como é que é lidar com essa briga contra o rebaixamento, com a situação de bastidor que às vezes é mais debatida do que se acontece em campo? Assim, é que a gente fala assim da estrutura, mas a estrutura para mim o que falta só é o centro de treinamento, um campo para treinar, porque eu acho que o estágio é bom, a nossa concentração é boa, acho que eles dão todo o suporte por trás assim, que é muito bom, de alimentação, de descanso, de suplemento, sabe? Isso tudo a gente tem, acho que a gente só não tem mesmo campo de treino, que isso é a coisa que para mim só é a única coisa que faz falta, mas que como o campo do Arruda às vezes ele até segura um pouco mais, você ainda consegue. A gente tem que deixar um pouco de lado essas coisas extra-campo. Eu converso bastante com o presidente, converso bastante com o Tininho, com o Jomar, porque assim, eu sempre falo para os outros que ninguém entra em campo com falta de vontade porque você está ou não com o salário atrasado. Às vezes você perde um pouquinho o foco. Eu acho que o nosso time perdeu o foco nesse período que a gente estava um pouquinho com o salário atrasado, a gente perdeu esse foco. Não que a gente perdeu a vontade de jogar. Não, isso não acontece. Quando a bola começa a rolar, velho, você esquece. Todo mundo não tem como. O foda é a preparação, né? Tudo. Acho que é isso atrapalha que... o dia a dia, você chegar aqui, ir pro aquecimento e tal, e você tá, porra, mas o aluguel tá atrasado, os cobradores já estão lá, tem conta para pagar, tem escola de menino, tem um plano de saúde da família e tal. E isso vai tirando o foco do dia a dia, né? Então é isso que você perde o foco, você não perde a vontade, porque eu sempre falo para os meninos, eu levo comigo, eu acho que o maior bem que eu tenho que levar no futebol não é o salário que eu ganho, e sim a construção da carreira toda que eu fiz. E isso dinheiro nenhum no mundo paga. Então, eu acho que a partir do momento que eu entro em campo, que eu visto qualquer camisa que seja, eu tô primeiro defendendo o meu patrimônio, estou defendendo o meu caráter, a minha carreira. Então acho que isso para mim é o mais importante. Então a gente não pode deixar que isso se acabe. Então a gente tem que cada dia mais lutar, primeiramente pela sua história, e também a gente tem uma torcida muito grande por trás, um clube centenário por trás da gente. Então a gente não pode deixar que tenha falta de vontade, essas coisas. Mas foi o que você falou, às vezes o foco ele se perde um pouquinho, infelizmente. Mas a gente já está retomando esse foco junto com a diretoria que está abraçando a causa, está colocando a casa em dia aí, para que as coisas comecem a funcionar e, se Deus quiser, a gente ainda possa brigar lá. Você não estava aqui temporada passada, mas o Santa estava na primeira divisão, tinha um perfil de elenco
com uma estratégia de jogo, uma proposta de jogo. Virou o ano, o Santa Cruz apostou numa mudança. Apostou na mudança de perfil de treinador, uma mudança no perfil de elenco e aí, consequentemente, houve também uma mudança na proposta de jogo. A gente viu um Santa com Vinícius Eutrópio, enquanto a torcida tricolor estava acostumada àquela velocidade, aquele volume do sistema ofensivo do Santa Cruz na temporada passada, viu girar a chave e ser um time competitivo, mas com foco na marcação. Um futebol que a gente vê hoje de maneira contemporânea aqui no Brasil, de maneira bem difundida, né? Essa proposta de jogo. O Santa conseguiu fazer um bom início de Série B, certo? A gente tá falando do Santa Cruz numa segunda divisão. Sempre que o Santa Cruz entrar na segunda divisão, ele vai ser um candidato ao acesso. O Santa chegou a oscilar um pouco, se aproximou da briga pelo acesso, de repente despencou. E eu queria que você me contasse como é que o grupo lidou com tantas mudanças e como é que o grupo está projetando uma nova reviravolta, só que dessa vez que alavanque o Santa para partir de cima da tabela novamente. O futebol você tem que se reinventar a cada dia, independente do adversário que você enfrente ou o treinador às vezes que muda e as coisas que acabam mudando. Então a gente tem que se adaptando, a gente vai ter que se adaptar de novo. Eu acho que mais deixa eu tranquilo, não dá para estar tranquilo, claro, né, numa situação como o Santa Cruz está, mas só que é de saber que o nosso time tem qualidade. Se a gente fosse um time que estava lá na zona de rebaixamento e a gente via que as coisas não iam acontecer porque não tem qualidade no elenco, isso é uma coisa que preocupa muito. A preocupação ela existe, mas só que a gente tem um conforto sabendo que o nosso time tem qualidade e a gente pode ter muita força para sair dessa situação. Júlio, tu já é um atleta que tem mais de 30 anos e tu falou em carreira, falou que acompanha muito futebol, que pensa futebol. Já pensa em quando é que vai parar? Já pensa o que vai fazer depois de acabar a carreira de jogador? Olha, Rafael, é complicado, porque assim, eu já faço 33 anos esse ano e eu penso em jogar mais pelo menos uns 5, 6 anos. Tá bom, tá tranquilo. Não, tá bom ainda. A tecnologia de desempenho físico que a gente tem hoje dá, né? Não, 38, 39 anos acho que tá bom, acho que não passo disso não. Mas eu tenho uma certeza que eu quero continuar no futebol. Eu acho que eu quero virar... É mesmo, Júlio? Não quero sair do futebol de jeito nenhum. Acho que encheu o saco desse dia a dia? Tá? Não, ele enche. Enche porque tem seus problemas, mas isso aqui é como se você fosse picado pelo inseto aí, é alguma coisa que te contamina, cara. Você não consegue largar mais. Então, é um vício que eu tenho ao futebol. Então, eu quero continuar. Penso muito em ser treinador, mas eu tenho que analisar muito, amadurecer muito essa ideia, porque vida de treinador não é fácil, cara. Às vezes você passa um mês num time e vai para outro, passa outro mês, você tem sua família que sofre junto com você. Mas até hoje em dia, assim, o que eu mais penso é ser treinador. Mas eu ainda tenho mais uns 5, 6 anos de futebol e nesses 5, 6 anos eu ainda quero pensar bastante no que eu vou fazer ainda e amadurecer mais a ideia. Que bagagem já tem, né? Já. Do Tite, para quem não sabe, Júlio tem uma parte do livro de Tite que é dedicada a Júlio. Assim, uma passagem que você não deve gostar muito, que eu sei que é quando Tite lhe comunica, você vai para uma coisa de reservas, mas fala do homem lá. Então você que não leu ainda tem que ler. Não, graças a Deus, com ele eu conquistei muitos títulos bons, principalmente em 2011, que eu joguei o Campeonato Brasileiro todo. Cara fantástico. Então são pessoas que você vai tirando um pouquinho das coisas boas que elas têm, que elas podem te agregar, que eu tenho certeza que se eu virar um treinador, são pessoas que vão me ajudar também no futuro. Com um pouquinho mais de experiência, de um conselho aí que pode agregar bastante. Júlio, vou voltar à realidade do Santa Cruz nessa Série B e eu vou te perguntar agora de maneira muito direta, qual é o campeonato do Santa hoje? Olha, acho que a gente tem que ser sincero e a gente não pode mentir muito pro torcedor. Eu acho que a gente tem potencial para brigar lá em cima hoje, mas o nosso primeiro objetivo é fugir da zona de rebaixamento, fugir do Z4, fazer 45 pontos. E a partir do momento que a gente fizer 45 pontos, que a gente estiver tranquilo, é brigar lá em cima. Então que a gente possa fazer esses 45 pontos o quanto antes possível para que ainda dê tempo do campeonato para a gente buscar. Dá para sonhar ainda? Eu acho que dá porque não é muita diferença. É bastante, claro, mas não é tão... a distância não é tão grande assim. Mas eu acho que a gente tem que pensar em primeiro em ganhar os primeiros jogos, sair da zona de rebaixamento, começar a chegar no meio da tabela para depois a gente começar a pensar lá em cima. Júlio, a gente tem outro quadro no canal do 45 Minutos, que é o Escolhe ou Morre. Ih, rapaz, olha o nome aí. O cara tem que sair do muro. Não vai botar no muro aqui não. Eu deixei essa opção. Eu não vou lhe botar no muro aqui não, mas vou lhe perguntar, assim, coisas básicas e, por exemplo, melhor momento da carreira. Campeonato Brasileiro de 2011. Pior. Campeonato Paulista de 2012. Por quê? Foi onde eu saí do time, tava numa sequência boa, tinha vindo de um campeonato brasileiro e infelizmente nas quartas de final lá,
Tava fazendo um campeonato muito bom mesmo, mas na hora decisiva lá contra a Ponte Preta eu falhei em 2 gols, 2 lances bestas mesmo, que eu acho que hoje com a experiência eu reagiria de outra maneira e acabei saindo do time. Então foi, acho que, o pior momento. Esse momento, já continuando nesse quadro aqui, você classificaria aquele jogo com a Ponte como o pior jogo da sua carreira, de repente seu pior desempenho ou o mais marcante? Foi. Mais decisivo, vamos colocar dessa forma? Assim, Celso, eu sou um cara que eu avalio muito, cara. Eu tenho uma autocrítica muito grande, cara. Eu não estava fazendo um campeonato ruim, pelo contrário, eu estava fazendo um campeonato muito bom. E eu não lembro, assim, de jogos muito ruins meus, assim, o jogo todo. Aquele jogo eu tive 2 erros. Normalmente você tem um erro num jogo, acontece, e você vai lá... Goleiro, e aquele jogo, infelizmente, foram 2 erros que combinaram 2 gols e a gente acabou sendo eliminado. Então acho que foi o pior momento da minha carreira. Melhor partida, melhor atuação. Corinthians e Palmeiras, Campeonato Paulista de 2011 também. Pegou um pênalti, né? Foi para disputa de pênalti, mas no jogo também eu fui bem no jogo, fui bastante exigido no jogo, fui bem. Tem uma defesa que tu lembra assim, que tu fez, porra, aquela defesa foi foda. Quando tu olha na televisão, foi, porra, isso aí foi foda mesmo, mandei muito bem. Tem, mas só que assim, vou te falar que é de outro jogo já. Não tem problema, pode ficar à vontade. Corinthians e Ceará, 2010, Escreve depois você pra pode gente, puxar então, aí. É o Misael, se não me engano, ele tá no Brasil de Pelotas agora, ele veio trazendo pela esquerda e cortou para dentro. Quando ele cortou para dentro, ele chapou. E eu fui buscar de mão trocada, mas uma bola que pegou na ponta do dedo, meu, no limite mesmo. Essa defesa é a defesa que eu tenho guardada nos meus sonhos. Companheiro que mais te perturbou no vestiário até hoje na tua carreira? Rapaz, olha que tem muitos, eu podia enumerar desse ano passado, mas tem um que me perturbou muito, mas é meu amigo até hoje, que é o Dentinho, que joga na Ucrânia, que é meu irmãozão, mas o cara mais chato que tem de vestiário. Enchi o saco, era? O dia inteiro, só sabe brincar, velho. E aqui no Arruda? Derlei, certeza. Fácil, né? Fácil, disparado, cara. Mas ele já chega enchendo o saco e vai embora falando, cara. Lá no Náutico tinha algum que perturbava muito também? Cara, eu peguei o Sassá Derlei também. É que eu não peguei o Derlei ainda. É que o Derlei foi um ano antes, mas senão ele ia ser ele também. Mas o Sassá, cara, o Sassá foi um cara que é muito brincalhão. Então, no vestiário ele é um cara bacana também, mas que perturbava bastante. Ô Júlio, já pra gente finalizar aqui, tem vários ex-atletas do Náutico aqui, alguns da temporada passada, como você, Jonanias, Valber tá chegando agora, o próprio Givanildo, tem Derlei, teve Ali Carlos, já rolou essa conversa ali, a gente passou por lá, tá aqui agora, nunca teve nada desse tipo, não? Não, assim, a não ser as brincadeiras às vezes, assim, mas não rola muita conversa não, porque o futebol hoje tem como ser, o jogador hoje roda muito, é difícil você ficar muito tempo num clube, criar uma identidade, e quando você tenta, às vezes as pessoas não deixam. Então, essa rotatividade aí eu já estou mais do que acostumado já, então acaba sendo uma coisa bem natural. Bom, galera, Júlio, obrigado, meu irmão. Nada, obrigado é isso. por nos receber aqui na sua nova casa, né? Obrigado. Obrigado por esse papo Sinta-se à vontade. Tem que participar também de um podcast com a gente, pra gente conversar umas 2 horas ali conversando É um prazer, eu adoro falar de futebol, cara, adoro jogar. E a gente também adora falar sobre futebol e adora essas conversas que rendem muito. Valeu, Rafa. Valeu, Celso, até a próxima. Valeu, galera, um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado também desse nosso bate-papo com o Júlio César, tanto quanto a gente gostou. E o bronze, né, que a gente tomou aqui também, né? Bronze A careca do homem aqui, ó. Foda, A careca complicado. tá... Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.